Ok, Baroni. Primeiro, fazer um agradecimento aqui, né, de tudo que você representa na indústria de FIs e também, de certa forma, o trabalho que você faz que, né, nos dá um pouco uma base, um conforto muito maior do que o habitual para investir, né? Eu tenho aí o privilégio de acompanhar você, acho que aproximadamente há 10 anos, desde a época dos fóruns, né? E a gente estava conversando um pouco antes, por mais que você tivesse ainda lá, naquela época, posicionamentos um pouco diferentes, acho que mesmo já naquela época eu sempre notei que suas colocações sempre eram bem ponderadas, bem polidas. Acho que isso faz com que a gente considere muito mais as suas colocações. Então, acho que em nome desse grupo aqui e também de todos os investidores, queria fazer um grande agradecimento mesmo a tudo que você representa para a comunidade que investe em fundos imobiliários, né? Bom, a minha pergunta vai no sentido de uma questão que você também já coloca como um incômodo há algum tempo e que a gente está vivendo cada vez mais a iminência dela, que é a questão da tributação, né? Outra questão que você coloca, já colocou em algumas lives, de maneira até um pouco particular, é que você tem o seu patrimônio 100% em fundos imobiliários. Então, a minha pergunta vai no seguinte sentido. No momento que a gente vive hoje, na iminência de que surjam propostas, é importante dizer que já houve propostas que não vingaram de tributação, mas a gente vive cada vez mais um momento em que existe uma iminência, pelo menos da proposta de tributação. E o momento que a gente vive da alta natural dos fundos imobiliários para a chegada de novos investidores. Se você se sente um pouco ainda confortável nessa situação de ter toda ou grande parte do seu patrimônio em fundos imobiliários, porque acho que isso também ajuda a gente a pensar o nosso mindset para que percentual poder alocar da carteira, não só em fundos imobiliários, mas nos outros ativos que a gente escolhe. Antes de falar de tributação, quero dizer o seguinte, pessoal. Não se incomodem nunca, obrigado pelas palavras antes, né? Obrigado pelas palavras. Não se incomode em ter carteiras diferentes. Se você fizer uma pesquisa, não precisa ir muito longe, não. Pesquise com amigos, pesquise com pessoas próximas, você vai perceber que não há carteiras iguais. Por mais que as pessoas busquem a mesma linha editorial, o mesmo acompanhamento de profissionais, você vai perceber que não há carteiras iguais. Então esse é o primeiro ponto. E não deveria realmente ter. Eu acho que você nunca deve estar ansioso sobre qual é o percentual ideal. Eu falo que o ajuste de posições de uma carteira é um processo bastante dinâmico, tá? Um exemplo que eu queria dar para vocês é o exemplo da seleção da década de 70, né? A seleção de 70 foi muito vitoriosa, foi um dos melhores times, uma das melhores seleções brasileiras que já teve na história. Se a gente pegasse aquele time e colocasse ele hoje para jogar, possivelmente o resultado não seria satisfatório. Porque hoje nós temos uma dinâmica diferente, uma postura diferente, um jeito de jogar diferente, estratégias completamente diferentes e, acima de tudo, jogadores que são verdadeiras máquinas humanas que conseguem resultados extraordinários. Então, não precisa se preocupar em que aquela seleção que você formou há 10 anos atrás, ela vai ser a de hoje. Então esse é o primeiro ponto. Não fique preso a isso. Não fique refém disso. Não tenha medo de fazer ajustes e mudanças quando você julgar necessário. Esse é o primeiro ponto. Com relação à tributação, nós estamos no mercado em expansão. Quantas emissões ocorreram nos últimos 12 meses? Quando os juros caíram lá de 14 para 6, 6,5, né? Quantas emissões nós tivemos? O mercado em expansão, em franco crescimento. Se você colocar a tributação no mercado para as pessoas físicas, você vai ter um grande retrocesso. A indústria vai encolher. Imagina que você é um vendedor de automóvel e de repente toca seu telefone e fala assim, olha, todos os automóveis que chegar a partir de agora, eles não vão ser mais flex, vão ser todos automóveis a gasolina ou a álcool que seja. Então as vendas vai diminuir 20%, 30% no mês seguinte. Depois vai reencontrar o equilíbrio? Vai. Quando? Não sei, mas vai reencontrar de alguma forma, porque o mercado se equilibra. O preço do carro vai ter que se ajustar e as vendas vão naturalmente se equilibrar. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Se for tributado, a gente vai ter um retrocesso de curto prazo altíssimo. Quanto? 20%, 30%? Não sei, não faço ideia, não tenho essa capacidade de prever. Mas a gente vai ter um desaquecimento de novas emissões,
um desaquecimento da própria indústria, a força comercial da distribuição do fundo imobiliário. Eu falo que uma das pontas que as pessoas não entendem, que é importantíssimo, é a distribuição, a ponta da distribuição. O que é a ponta da distribuição? É o cara que está lá na corretora, é o cara que está oferecendo, que está ofertando o produto. Porque hoje a onda é corretora taxa zero. Então onde eles estão ganhando? Eles estão ganhando na estruturação do produto, com consequência de distribuição. Se você não tem a ponta da distribuição forte, você enfraquece toda a indústria. Quem vai ofertar para o mercado? Porque o gestor, administrador, ele não pode ofertar, ele não pode fazer propaganda, ele pode falar, explicar, mas ele não pode fazer a propaganda ali para vender para você. Não que o distribuidor faça, mas ele que está na ponta do cliente, correndo atrás, captando. Se você tira a cereja do bolo, vai ficar mais difícil. Então a tributação seria um grande retrocesso. Agora, vai machucar? Vai. Um jogador de futebol, quando machuca, ele demora para se recuperar. Um carro, quando você tem uma batida, você vai lá e conserta, e volta o que era antes, nunca mais vai ser o mesmo, mas você consegue reformar. Um apartamento velho, você faz uma reforma, você vai ganhando tração, né? Demora um pouquinho, mas você vai ganhando ali. Então, se tiver uma tributação de fundos imobiliários, eu acho que a gente vai ter, num primeiro momento, um retrocesso de toda a indústria. Mas aí depois, os gestores vão ter que equacionar todas as suas operações para conseguir ganhar tração de novo. Aquele gestor de CRI que estava fazendo uma operação a inflação mais 7, vai ter que brigar para fazer um pouquinho mais. Aquele cara que estava comprando o galpão a X%, ele vai ter que brigar para comprar um pouquinho mais. O cara do shopping vai ter que brigar para comprar um pouquinho mais. Então ele vai ter que tirar essa diferença. Esse é o primeiro ponto. Estou falando se ocorrer. Outra coisa, se ocorrer, você vai ter que inevitavelmente, ter que ter um rearranjo de como é que tudo isso é feito para o investidor final. Como é que tudo isso é ofertado para o investidor final. Então você vai ter que ter outra metodologia de apresentação de resultados. Você vai ter que passar de uma forma muito mais consistente a defesa da tese da indústria de fundos imobiliários. Então você vai ser forçado a amadurecer a indústria, ainda mais. É o famoso, vai ser um mal, mas que esse mal vai ser recuperado com o tempo. Agora, se essa possível tributação, que não está na pauta, tá? A gente, por mais que veja falando nos noticiários, está falando mais de dividendos, ele não está mexendo nessa parte de CRI, FI, CRA, LCA, que você vai mexer com o mercado imobiliário, mas com o mercado de agronegócio também, num momento delicado. Então, isso não está na pauta. Mas, raciocina comigo, e se isso vier acompanhado de um grande pacote tributário que diminua drasticamente o risco do Brasil e que os títulos públicos que a gente está acostumado aí a negociar 4,5%, 5% mais inflação, caia para 3%, 3,5%, como já foi no governo da Dilma, por exemplo. Aí você pode ter o prêmio sobre o fundo imobiliário sendo equilibrado e equacionado. Então vai depender muito de como essa possível tributação viria. Se ela vier pura, seca, eu acho que o impacto é maior. Se ela vier acompanhado dentro de uma reforma tributária, talvez você perde de um lado e ganhe de outro. E acaba ficando no 0 a 0. Agora, fazendo o contraponto, é um fantasma, né? Desde quando a gente investe em fundo imobiliário, é um fantasma que ronda. Você sempre fica ali sonhando com aquilo ali, né? Ou tendo pesadelos, né? Dizem que, alguns estudos indicam que, se você tiver uma tributação, você vai atrair um monte de investidores profissionais e institucionais que não entram com capital pesado porque eles enxergam o risco da tributação. Então, veja como é que as coisas são, né? O mercado, eu falo que o que eu acho, o que você acha não interessa, o que interessa é o que o mercado acha. Isso é uma coisa que eu aprendi, tá? O que você acha não interessa, o que eu acho não interessa, o que nós achamos aí já interessa. Então, o que o mercado vai decidir? Se você falar, poxa, então tá, agora eu não vou ter mais captação, não, mas peraí. Lembra daquele investidor institucional que tinha um cheque de 500 milhões, 2 bilhões para investir? Agora eu consigo o cheque dele. Ele não queria entrar porque ele tinha um risco da tributação, mas agora já não tem mais. Então, de repente, você acaba atraindo um outro perfil de investidor e o mercado vai se equilibrando de novo. Então, é como se você retraísse e depois reencontrasse o ponto de equilíbrio. O que eu não acredito. Vai acabar, então agora acabou, virou lixo, ninguém vai querer mais, acabou. Não. Você perde a cereja, mas não vai deixar de ser um bolo de chocolate. Você vai ter que temperá-lo de outra maneira, vai ter que mostrar que tem outros valores.
entendeu? Você não pode ancorar só na cereja. Não gostaria que isso acontecesse, porque nós estamos num momento de expansão. Então, tem muitos investidores novos que chegaram no mercado que nunca viram uma correção de preços. Tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de evolução e de educação, então eles poderiam se desesperar e aquilo que era para cair 20% cai 40%, e aí desespera mais, aí você gera um efeito dominó de pânico generalizado, e aí pode acontecer o pior, que é você começar a ter ofertas para fechamento de fundo, e aí a indústria, aí sim, é a minha preocupação, ela encolher muito mais do que eu imaginava. Então tomara que se algum dia vier, venha acompanhado de um pacote e venha num momento de mercado de pelo menos estabilização, e que não seja em franco crescimento, porque aí eu acho que poderia ser um pouco mais desastroso. Resumo da ópera, não sei se te respondi. É difícil prever o que pode acontecer, que é como se você estivesse falando para mim, olha, eu vou enfrentar uma tempestade daqui a pouco, o que vai acontecer nessa tempestade? Não sei. Pode passar carro voando, boiando, pode a casa cair, o telhado do seu vizinho cair, o seu não, pode acontecer um monte de coisa. Você tem que estar preparado com conhecimento para que, se as oportunidades vierem, você possa aproveitar, né? Então, assim, como é que eu enxergo tudo isso, né? A gente vai se posicionando dentro de fundos que a gente entende que seriam mais resilientes com isso, fundos em que você tem uma margem um pouquinho maior, né? Então você vai equacionando isso aos poucos, né? Mas, de novo, não se preocupe com a minha estratégia, porque ela talvez não vai ser a melhor. Às vezes a sua, de fazer um caixa específico para isso, eu posso contar casos aqui, né, episódios de pessoas que estavam preocupadas com a tributação há um ano atrás e perdeu essa perna de alta toda. Então é o que eu falei, né? O problema é que a gente tem essa mania de querer adivinhar o que vai acontecer ali na frente. Eu prefiro que você esteja posicionado em ativos que você conheça e confia, porque se eventualmente vier, você vai manejar sua carteira de alguma forma que possa recuperar isso no médio e longo prazo. Aliás, minto, no curto e médio prazo, que eu também já fiz algumas simulações, que é perfeitamente possível você recuperar naturalmente entre 1 ano e meio, 2 no máximo. Então, numa vida de acumulação de 30 anos, 35 anos, você ter um escorregão de 2 anos não me parece algo muito traumático. Eu falo que é o famoso pagar para ver. Porque se você fizer uma conta com a sua capacidade de aporte médio e com o que você vai receber de renda em 1 ano e meio, 2, o buraco da tributação poderia ser preenchido, entendeu? Então hoje me preocupa muito mais a questão comercial dos fundos imobiliários do que especificamente o risco em si da tributação.